Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Franklin Mangueira e no vídeo de hoje nós vamos estudar a primeira epístola de João. Mas antes de começarmos, gostaria que você se inscrevesse no canal, desse também o seu like e apertasse ali no sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos para o estudo? Versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então vamos parar por aqui. Vamos ler versículo a versículo, como é a proposta, do nosso canal. E antes de começar a ler os versículos, eu gostaria de, pelo menos, lhe dar uma panorâmica do que estava acontecendo naquela época. Por que é tão importante a panorâmica? Por que é tão importante a contextualização? Hoje nós vemos o que está acontecendo aí. Muitas coisas que eram para aquela época, muitos pregadores hoje trazem como se fosse para hoje. E, portanto, nós vemos essa miscelânea do que está acontecendo com o Evangelho. É uma mistura de Evangelho com leis, é mistura de Evangelho com leis e graça, é mistura de Evangelho com tantas coisas, sendo que, se você for olhar a contextualização do texto, isso aconteceu para aquela época, para aquelas pessoas. E, às vezes, as cartas, elas são para hoje também. Por exemplo, essa carta de João é uma epístola geral, é uma epístola para todos. Então, ela serve para nós também, ok? Mas vamos entender por que a minha preocupação em lhe trazer essa contextualização. Porque quando você tem uma panorâmica na sua mente do que estava acontecendo naquela época, então vai ficar muito mais fácil para que você consiga realmente entender o que o João ele estava tentando passar para as pessoas, para os seus ouvintes, para os seus leitores. Então, vamos entender o que realmente essa carta ela tem a nos dizer. Mas, como eu já falei, antes de começar, é interessante que você entenda o que estava acontecendo. Então vamos lá. Quando é que foi feita essa carta? Quando foi feita essa carta, quando João escreveu essa carta, foi na data de 90 a 95, ok? Nós não temos precisão com relação a nenhuma das cartas feitas, tá bom? Então, outra coisa que é importante você entender, como eu já falei logo no início, essa é uma epístola geral, é uma carta geral, é uma carta que foi feita para todas as pessoas. Então serve para nós também, para que a gente possa trazer para os nossos dias de hoje também. Outra coisa que você precisa entender é que quando João ele escreveu esta carta, ele já estava avançado de idade. Outra coisa que também você precisa estar ali em mente é que todos os apóstolos eles já tinham morrido, eles já tinham falecido, e João ele era o único sobrevivente, ele era o único ainda que estava vivo e que, portanto, estava cuidando ainda das igrejas de Cristo, estava ali supervisionando, estava ali ajudando, amando os irmãos e portanto, ele era uma dessas pessoas que tinha muito zelo pela igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando da igreja orgânica, eu estou falando da igreja da igreja você, da igreja de carne e osso, tá? Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de local físico, mas o local onde Deus habita, onde o local onde Deus agora habita é dentro de mim. O local físico que Deus habita é em mim e em você. Então, quando eu falar igreja, eu estou falando da igreja orgânica de mim e de você, certo?
Então, como eu falei, essa carta ela foi feita na data de 90 a 95, João já estava bem avançado de idade, né? Todos os apóstolos já tinham morrido, e agora João ele vai escrever esta carta porque estava acontecendo um episódio que já estava trazendo muitos problemas para a igreja naquela época. Nós estudamos na carta de Judas sobre a questão do pré-gnosticismo. Homens que estavam adentrando na igreja com ideias estranhas, com ideias, filosofias estranhas, né, ideias platônicas, trazendo algumas coisas que já estavam sendo estranhas para a igreja. E no próprio estudo de Judas, eu falei para vocês que depois de 20 a 25 anos depois, agora quem iria enfrentar o gnosticismo propriamente dito seria João. E nós já chegamos nessa carta. Então, depois de Judas, né, nós vemos aí que depois desses 20 anos, em média 25 anos, agora João ele está enfrentando, propriamente dito, o gnosticismo de uma maneira muito forte. O gnosticismo já estava ali, já adentrou na igreja. Alguns cristãos agora, eles já eram adeptos do gnosticismo e, portanto, esse gnosticismo, eu vou falar para vocês acerca um pouco do gnosticismo, ok? O gnosticismo ele era influenciado por filósofos como Platão. Defendia um dualismo segundo o qual a matéria era inerentemente má e o espírito era bom. Em consequência dessa pressuposição, esses falsos mestres, embora atribuíssem algum tipo de divindade a Cristo, negavam a sua verdadeira humanidade para preservá-lo do mal. Eles também alegavam ter conhecimento elevado, uma verdade superior conhecida somente por aqueles que estavam mergulhados nas coisas profundas. Somente os iniciados tinham um conhecimento místico da verdade que era superior aos da Escritura. A heresia apresentava duas formas básicas. Primeiro, alguns afirmavam que o corpo físico de Jesus não era real, mas somente parecia ser físico. O nome que se dá a isso é docetismo, que vem de uma palavra grega que significa parecer. De maneira enérgica, João confirmou a realidade física de Jesus, ao lembrar seus leitores que ele havia sido uma testemunha ocular, ou seja, ele ouviu, ele viu, ele apalpou, ou seja, ele disse que Jesus Cristo veio em carne. A ideia gnóstica de que a matéria era má e somente o espírito era bom levou à noção de que o corpo deveria ser tratado com severidade, um tipo de ascetismo, ou de que o pecado cometido no corpo não tinha relação com o espírito de uma pessoa e não exercia nenhum efeito sobre ele. Essa noção levou alguns, especialmente os oponentes de João, a concluírem que o pecado cometido no corpo físico não era relevante. A submissão total à imoralidade era permitida. A pessoa podia até mesmo negar que o pecado existia e negligenciar a palavra. Os adeptos do gnosticismo, eles tinham algumas peculiaridades. Entre elas, eles diziam que Jesus Cristo ele não veio em carne. E isso para o cristianismo é algo muito fatal, porque quando eles diziam isso, que Jesus Cristo ele não veio em carne, que Jesus Cristo não encarnou, que Jesus Cristo não veio como um homem, então eles estavam negando completamente a obra de Cristo. Porque se Cristo não veio em carne, então nada do que ele fez foi cumprido, foi feito, né? Então eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. Eles tinham uma questão com eles, que eles diziam que só eles que tinham ali a sabedoria suprema e, portanto, ele chamava alguns dos irmãos e dizia: olha, você quer conhecer a sabedoria suprema? Então venha conhecer conosco. E muitos estavam indo e aceitando, né, a essa filosofia aí de vida, né, esse gnosticismo propriamente dito. Então, como nós já estudamos acerca mais do gnosticismo, então é muito importante com que você entenda isso. O gnóstico também, como nós falamos, eles
faziam a dualidade entre a carne e o espírito. Eles diziam que a carne é ruim, a carne é podre. E se a carne é ruim, né, o nosso mundo foi feito por um Deus mau, eles falavam isso, né, que existia um Deus mau e um Deus bom, e que desse Deus mau, ele nos fez aqui para estar aqui mesmo, para enfrentar toda essa carnalidade e tal, e já que a carne é podre, já que a carne é ruim mesmo, então pode pecar, pode. Eles não tinham dificuldade em pecar, muito pelo contrário, eles diziam que poderia pecar sim, né, porque nada iria afetar o seu espírito já estava salvo, a sua carne que não tem como ser salva, né? Então poderia pecar de qualquer forma, de qualquer maneira, e usando-se bestialidades, entre outras coisas que eram inconcebíveis à igreja e inconcebível a João. E por isso, João agora, né, ele vai tratar acerca desse assunto do gnosticismo propriamente dito. Observe que nós vamos falar muito sobre o gnosticismo e é importante com que você sempre o anote no seu caderninho, né, vá fazendo o estudo. É muito importante com que você aprenda, com que você escreva, porque senão você vai esquecer, só vai ser mais um estudo para você. E é muito importante com que saibamos manejar bem a palavra da verdade. A própria Bíblia nos fala que o bom obreiro, ele é alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade. Então, é muito importante com que você entenda. E por isso que eu dou essas panorâmicas para vocês, ok? Então vamos lá. Depois de que agora conhecemos, né, a contextualização do texto, que estava acontecendo, que João agora estava enfrentando esses homens aí, com esse gnosticismo, que dizia que podia pecar, que Jesus Cristo não veio em carne, né? Como nós falamos, você nunca pode falar que Jesus Cristo não veio em carne, porque se você falar que Jesus Cristo veio em carne, não veio em carne, isto é uma grande heresia, ok? Porque Jesus Cristo foi 100% homem e foi 100% Deus. Então, nunca você pode dizer que Jesus Cristo não veio em carne. Cristo, ele se encarnou, né? Foi destituído de toda a sua glória para que pudesse vir para poder nos dar vida e vida com abundância. Então, Jesus Cristo foi 100% homem. Tudo que ele fez aqui foi em carne, né? Não na carne, mas ele fez em carne, ele foi homem, ele tinha sangue, ele tinha carne como nós. Já os adeptos do gnosticismo diziam que ele veio, que aquilo ali que estavam vendo, que os apóstolos viam, né, para o Jesus, ele não era em carne, ele era tipo um holograma, ele era tipo um avatar, mas ele não era uma pessoa como eu e você. Então era isso que os gnósticos estavam falando. Olha só que loucura, dizendo que Jesus Cristo tinha vindo como um holograma, um avatar, um fantasma, uma pandemia, alguma coisa assim. Olha que loucura. Aí agora nós vamos entender o que João vai falar, ok? Vamos entender agora. Agora você vai entender de uma forma mais coesa, mais consistente o que ele estava falando, ok? Vamos lá, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha só o que o João está falando. Ele já começa a carta já falando o seguinte, olha, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com os nossos olhos, né? E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, que era Jesus. Observe que ele estava falando o seguinte, olha, eu vi, eu toquei nele, eu ouvi o que ele falou, eu vi, os meus olhos viram. Eu não estou falando de algo que eu não conhecia, não. Jesus, eu toquei nele, eu andei com ele, eu falei com ele. Parafraseando, é como se dissesse, como é que vocês podem dizer que Jesus Cristo era um fantasma se eu convivi com Jesus? Eu toquei nele. Jesus Cristo realmente, ele estava comigo. Como é que vocês podem dizer que ele era um fantasma? Entendeu, irmãos? Então vamos lá. 2. E a vida se manifestou,
e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Observe que ele fala que a vida se manifestou, e a nós a temos visto, e dela damos testemunho. Observe que quando ele fala que a vida manifestou, João está falando literalmente, olha, ele encarnou, ele veio, ele esteve aqui, ele estava conosco. E nós temos visto, e se eu vi, eu estou dando testemunho de tudo aquilo que eu vi. Vocês não podem dizer que ele veio como fantasma. Vocês não podem dizer que ele era um holograma. E aí ele vai falando, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E isso foi manifestado a nós. Ele está falando, né? Foi manifestado a nós, porque nós estávamos lá. Ele se manifestou a nós. Nós vimos, nós estávamos com ele. Como vocês podem falar que ele não veio em carne? Isso é um absurdo. Eu estou parafraseando, tá? Isso é um absurdo. Como é que vocês podem falar isso? Se eu apalpei, se eu estava com ele. Estão entendendo, irmãos? Então, nós já conseguimos realmente entender o que, de verdade, João está querendo dizer nessa carta. Então, vamos mais à frente no versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Observe que ele fala, olha, o que temos visto e ouvido anunciamos. Ele está falando da tradição oral. Como é que os irmãos conheciam, ouviam falar de Jesus? Primeiramente, outra coisa que é importante você notar. Naquela época não se tinha Novo Testamento, certo? Não se tinha Novo Testamento. Os apóstolos não andavam com a Bíblia, né, debaixo do braço. Eles tinham os Pentateucos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas maiores, menores, Salmos. Eles tinham esses livros, porém o Novo Testamento não se tinha. Então como é que eles conheceram a Jesus? Através da tradição oral, boca a boca. Eles saíam e iam falando, e cada um, né, que ouvia falar de Jesus, aceitava a palavra, aceitava a graça de Cristo e agora ia passando para as outras pessoas. Isso é chamado tradição oral. E aí, né, como eu falei, não existia Bíblia, né, do Novo Testamento naquela época, certo? A não ser a tradição oral, eles aprendiam ali, né, boca a boca, a ouvir falar de Jesus. Então ele vai falar no 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos. O que eu vi, parafraseando agora, o que eu vi, né, o que aconteceu, o que eu vi e ouvi, né, agora eu estou anunciando a vocês, certo? Eu não estou falando de um fantasma, não. Eu vi. Eu ouvi, então eu estou falando para vocês acerca dele. É isso que ele está falando, a vós outros. Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Né? Ou seja, eu falei dele para vocês, para que vocês continuem nessa comunhão. Né? Continuamos juntos, né? Continuamos ali, nessa comunhão de Deus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Né? Então, ao ouvir falar de Jesus, logicamente, aqueles que aceitam, a primeira coisa que ele quer fazer é ter comunhão com os irmãos. É saber ali estarem juntos, estarem falando a mesma palavra, a mesma língua, a mesma situação. Né? Então, é esta comunhão que ele fala. É a comunhão de estarmos falando a mesma língua.